Ni hao, pessoas que sabem que a China não é comunista e talvez nem socialista, né? Tem uma discussão muito grande aí. Já deixei aí nos comentários o que vocês acham, se é comunista, se é socialista, se não é. Ontem, acho que foi ontem, o professor Elias Jabbour conversou com o Humberto Matos sobre a China. Se vai quebrar, se não vai. Vamos embora. Do sistema, né? Que é a questão que é a grande questão que leva o socialismo no século XX e XXI, que é a questão da soberania tecnológica, né? Então, e se a China não enfrentasse essa questão tecnológica, sua debilidade tecnológica, ela pode ser esmagada em 10 anos, aquela mesma coisa do Stalin, em 31, daquela fala do Stalin no Congresso do Partido Comunista, que disse que em 10 anos nós vamos estar na maior guerra de todos os tempos, e estamos 50 anos atrás dos países capitalistas, ou se tiramos o atraso de 10 anos, vamos ser destruídos, né? A China vive uma questão existencial também, né, nesse sentido. Então, você percebe o quê? Hoje, uma concentração de força na China, científica, social, política, para o quê? Para que ela busque a sua autonomia tecnológica. Então, são bilhões, trilhões de investimentos em tecnologia de semicondutores, de computação quântica, de meios e maneiras de superar o embargo americano, superar o bullying americano, o bullying tecnológico americano em relação à China. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Mas eu ouvi dizer que eles trouxeram engenheiros de fora, engenheiros aí, cientistas de semicondutores e tal, pagando coisa de $1 milhão por mês. Esse é o nível do dinheiro que o governo chinês está botando em empresas como a Huawei, por exemplo. Que a Huawei, inclusive, é aqui, não é longe de onde eu moro. É um negócio absurdo, assim, absurdo. E isso só acontece por conta dos embargos, porque a China estava de boa, dependendo de Taiwan, dependendo de comprar a máquina de fora e tal, estava tranquilo. Isso tudo, esse investimento, esse desenvolvimento de chip de 7 nanômetros e agora de 5 nanômetros na China, só começaram porque os Estados Unidos embargaram, só fizeram a China andar mais rápido. Né? Então, hoje o governo chinês enxerga da seguinte forma: eu vejo o Stalin em 41, diante da ameaça nazista, e você vê hoje a China sob ameaça, vamos dizer assim, dos seus canais de suprimento de semicondutores serem quebrados, né? Serem rompidos, né? E o país perder 2 ou 3 gerações em relação aos Estados Unidos, né? na infraestrutura de semicondutores, e ela perder de vez essa guerra tecnológica, né? Porque é a derrota do socialismo, que é entre nós, né? Mas o que está vendo é o contrário, ou seja, os chineses eles estão conseguindo avançar muito nisso, né? Eu, particularmente, tenho uma visão de que hoje a grande luta de classes no mundo hoje, quem pode discordar de mim, envolve a busca do socialismo, no caso da China, de autonomia tecnológica na indústria de semicondutores, porque se alcançar essa autonomia, literalmente o socialismo alcançou o capitalismo, algo que seria inédito na história. Como eu falei, né? Para a China, eles estavam tranquilos antes. Então, é óbvio, né, que o meu conhecimento de China e socialismo comparado do Elias é praticamente inexistente, mas soa para mim estranho o que ele fala, né, essa questão se a China alcançar essa autonomia com relação aos semicondutores, seria uma vitória do socialismo e tal, porque para a China, eles estavam tranquilos, sabe? Não tinha esse investimento pesado, não tinha essa urgência, até os embargos começarem. É a única grande tecnologia que a China se encontra atrás dos americanos. Isso é verdade. Agora, para isso, você precisa de investimento, Humberto, na casa de bilhões, de centenas de bilhões de dólares por ano. É um troço absurdo mesmo. Para isso tem que haver um sistema financeiro poderosíssimo, capaz de criar moeda, né, e espraiar esses canais de financiamento, ou seja, de forma que o país tenha condições de queimar dinheiro em praça pública e conseguir chegar lá. Teto de gasto, né? Imagina eu vim falar de não, porque, veja bem, a gente não pode investir nessa tecnologia de chip aí, porque teto de gastos. Então, então os chineses veem hoje tudo isso que você está colocando aí como uma luta pela sobrevivência do sistema. Isso é verdade. E do próprio país. Isso é verdade. Hoje, sim. Eles têm uma clareza disso, que é tão grande, meu amigo. Uma das coisas mais importantes e interessantes aqui é que eles não têm dispersão de pensamento, ou seja, o foco deles é esse. Né? Se eles nos derrotarem aqui, nós perdemos a guerra. É simples assim. De modo geral, é isso mesmo. Mas tem muita gente que discorda do que o Partido Comunista está fazendo, discorda da direção que o partido está levando o país.
E tem muita gente que é liberal na China, né? Inclusive dentro do Partido Comunista. Então, assim, de modo geral, as pessoas têm o mesmo foco, né? Mas tem bastante gente que difere desse foco. Né? Eu falo isso por conta dos... Aí eu falo com um ar de autoridade por conta dos contatos que acabamos de ter aqui com grandes figuras da China, né? Ou seja, que nos traz esse tipo de conversa, né? Mas estão preparados, estão indo para cima e querem ficar nesse jogo, não querem ir para guerra quente, não querem, eles querem alcançar os americanos nessa guerra tecnológica, eu acho que eles vão alcançar, ou seja, eu era mais pessimista um tempo atrás, hoje eu sou muito mais otimista, porque os resultados estão aparecendo muito, muito rapidamente aqui na China, né? Cara, assim, nesse ponto aqui eu quero também falar um pouquinho com o chat, com a galera da nossa audiência, né? Eu e Elias convergimos muito no que diz respeito do socialismo do século XXI, tá? Isso não é consensual entre os marxistas, tá? É sempre um debate, né? A China socialista, não é? E eu defendo muito o socialismo real e acredito muito no projeto chinês, e não digo com isso que a China vai vir aqui e vai nos salvar, tá, gente? Não é isso. Para mim, a China é um país que tem um pensamento extremamente pragmático no sentido dessa guerra que eles estão travando. Eu acho. A China tanto não vai que nas Filipinas tem um grupo revolucionário maoísta que a China não apoia. E as Filipinas é aqui do lado, é 2 horas de voo, sabe? E a China não apoia. Então, não, a China não vai... A China não tem esse projeto de internacionalização que a União Soviética tinha. E um dos motivos, isso eu ouvi de membros do Partido Comunista, é que a China tem muitos problemas internos ainda para resolver antes deles irem ajudar os outros. Quando isso vai acontecer? Quando eles vão resolver todos os problemas? Nunca, né? Não tem como, sempre vai ter problema. Mas, para eles, é isso aqui. Esse é o pensamento. Se a China começar a gastar dinheiro e for apoiar movimentos socialistas ao redor do mundo, vai ouvir muita pressão interna para, peraí, a gente tem os nossos problemas aqui, cara, vamos resolver aqui primeiro. Acho que nós temos que encontrar o nosso caminho, a nossa organização. Isso é verdade. E a gente sempre fala também aqui no canal, Elias, que, né, a China não tem teto de gastos, né? A China... Eu repito uma frase assim, gente, e às vezes para quem está começando pode parecer contraditório. Eu digo, gente, na minha avaliação, a China tem relações capitalistas de produção, porém é uma ditadura do proletariado. Sendo assim, eu classifico como um socialismo, né? Só que ela utiliza essas relações capitalistas de produção a fim de superar o capitalismo, né? Então, na verdade, isso não é... Eu não entendo qual a definição de ditadura do proletariado, inclusive quem souber explica para mim aí nos comentários. Porque, assim, a grande maioria dos caras topo do partido, os pais deles estavam na Revolução. Então, todos eles tiveram educação muito boa. Não quer dizer que eles não eram proletariado? Mas eles são, inclusive, chamados de príncipes. O próprio Xi Jinping, né, é chamado de príncipe porque o pai dele estava na Revolução. Né? O pai dele cedeu terra para quando o Mao Zedong vai para Longa Marcha, eles vão lá para Shanxi, no norte. E aí o pai do Xi Jinping deu um pedaço de terra lá para eles, tal. De novo, não quer dizer que eles não são proletários, mas não é a ditadura do trabalhador de fábrica, né? Não é a ditadura do pessoal da roça. Porque senão o pessoal da fábrica não estava trabalhando 12 horas por dia, né? Eu já falei isso em vários outros vídeos. Inclusive, isso é interessante porque a galera... Todo dia tem alguém no meu Instagram dizendo porque se você falar mal da China, você some. Eu acho um absurdo um país que diz que é a ditadura do proletariado... as pessoas trabalhando 12 horas por dia numa fábrica, 6 dias por semana. Eu acho errado. Então, eu não entendo essa definição. Nem algo que eu estou inventando a roda, tá, galera? Assim, o socialismo, né, o comunismo vai se estabelecer lá no final se a gente conseguir fazer das nossas relações de produção mais produtivas. Não adianta a gente idealizar que nós vamos superar o capitalismo enquanto o capitalismo tiver, entre aspas, ganhando essa corrida. Então é disso que o Elias está falando aqui. Tá? Então, o que a China faz, ela só faz, e aí a gente já vai começar nas perguntas, porque a gente já está aqui com quase 1 hora. Na minha avaliação, e eu repito isso aqui quase todo vídeo que eu falo de China, que eu falo de desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo, a China só faz porque teve lá atrás uma coisinha chamada revolução. Isso é verdade. Eu digo, Elias, aqui para a galera que me acompanha, que
os próprios economistas desenvolvimentistas, né, alguns marxistas, assim, a fórmula para o crescimento do país, para o desenvolvimento das forças produtivas, para o avanço da indústria, para a evolução na escada do desenvolvimento tecnológico, não é um grande mistério. A gente já tem muitas formas de responder isso. Tem muita gente boa que já produziu muito material baseado em pesquisa, sem esses mitos todos liberais. Então a questão não é o que fazer para fazer a economia se desenvolver, as forças produtivas se tornarem mais produtivas, a indústria crescer. A grande questão para nós aqui no canal é sempre política. Políticas. Os entraves são políticos. Claro, né? Não é que nós não tenhamos grandes economistas aqui no Brasil capazes de traçar um grande plano de desenvolvimento e que esse plano não seja factível de ser aplicado. A questão sempre é política, porque há uma relação de poder e há uma divisão internacional do trabalho, onde, a partir dessa relação de poder, o Brasil tem um lugar a ocupar. A China bagunça tudo isso aí, né? E uma das formas que faz a China poder fazer tudo isso aí é porque houve uma libertação política da China a partir da Revolução. E o processo revolucionário chinês vem sendo construído desde então e sem essas amarras políticas, e hoje há esse entendimento, e por isso que a China faz o que faz com a sua macroeconomia. Então, é por isso que eu e o Elias acho que concordamos nesse ponto. A China só consegue fazer isso porque ela se desamarrou politicamente, então lá não tem teto de gastos, né? Lá eles podem utilizar a política fiscal e monetária para induzir o desenvolvimento. Então, assim, uma das coisas que chegou lá no nosso chat, Elias, que eu não vi você falando, eu quero aqui te dar a oportunidade de esclarecer para a gente, é que você teria dito, então, que o Estado criou como é que é? O Estado criou o dinheiro, não é isso? Não é essa a frase. Bom, eles vão começar aqui a sessão de perguntas, vou parar por aqui, que daqui a pouco eu tenho uma aula de chinês, mas eu vou voltar nesse debate, que na verdade foi mais uma conversa entre os dois, né? Pra gente aprender um pouco mais. E é isso aí, molecada.